Olá, estamos aqui para mais um programa Momento Empresarial. Teremos hoje a entrevista com o nosso empresário, pastor e amigo Alisson, que vai trazer uma palavra. Fica ligado que você vai ter boas notícias nesse programa. Quero aqui deixar, nesse início desse programa, um versículo bíblico que está em Provérbios 16, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Sem a direção de Deus, sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada. Estamos aqui para uma entrevista com Alisson, pastor, casado, empresário. Alisson, sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado em estar aqui participando desse programa, que vai ser bênção nas nossas vidas, e espero que seja bênção também na vida daqueles que estiverem nos ouvindo. O Alisson ele tem um testemunho maravilhoso, é um homem que tem vivido aí com muita experiência. Nesse momento que nós estamos agora, se fala em pandemia, se fala em medo. Como é que está sendo a sua visão como empresário nesse contexto aí agora? Na verdade, assim, a gente toma as precauções, né, se cuida, se previne, mas também é um momento da gente enxergar e conhecer melhor o poder que há na palavra, o poder que há em Deus. Nós tentamos e buscamos basear toda a história da nossa vida, a história da nossa empresa, nas promessas de Deus, nos cuidados de Deus e nos milagres do Senhor. Então a gente tem enfrentado, como todos têm enfrentado, né, com muita determinação, com muita fé, e obedecendo assim aos mandamentos daqueles que Deus colocou como pessoas que vão direcionar, né, nessa pandemia. Mas temos sido felizes com o que Deus tem feito ainda. Mesmo na pandemia, Deus tem cuidado de nós, tem nos protegido, né? Nós já vamos aí para 4 meses, né, desse processo de pandemia e tal. Você lá na sua empresa, você conseguiu equacionar com seus colaboradores? Você fez alguma demissão? Você ajustou o seu quadro? Assim, na verdade, a pandemia nos pegou um pouco de surpresa. E a atitude que eu tive, como tenho na minha empresa sempre, é de buscar, antes de tomar qualquer tipo de decisão, buscar em Deus a direção, ser direcionado por Ele. E nós tivemos a alegria de não precisar demitir ninguém. O que a gente fez foi colocar algumas pessoas que já estavam no período próximo a férias, alguns com férias vencidas. Colocamos alguns de férias, colocamos alguns em home office e ficamos alternando o atendimento nas unidades nossas. E pelo amor que Deus tem nutrido por nós, nós ainda tivemos a graça de aumentar um pouco o nosso quadro de funcionário. Ao invés de demitir, a gente teve o privilégio de contratar mais pessoas para nos preparar pós-pandemia, quando acabar a pandemia, porque é nisso que nós cremos, a gente já sair mais forte, sair mais preparado. E o que eu entendo e o que eu consigo enxergar com essa pandemia, não só com essa, mas com todas as outras que já vieram, com todas as adversidades que nós já passamos, é interessante que a gente consegue enxergar a permissão de Deus nessas pandemias nos faz enxergar o poder que há nele, o cuidado que há nele. Isso nos aproxima mais de conhecer melhor as ações que o Senhor faz nas nossas vidas. Não tem coisa melhor que a gente, como assim, no mundo empresarial, em todos os sentidos da nossa vida, nós precisamos de Deus. E dependemos dele, né? Salomão pediu a Deus sabedoria e na sabedoria ele conseguiu realizar grandes feitos. Eu fico feliz de ouvir você falar isso, sinal que você, quer dizer, o seu planejamento, quando nós lemos aqui, como homem de Deus, está tudo dentro de um contexto bíblico. Isso serviu também para dentro da sua casa, dentro do seu lar, desse momento que nós estamos vivendo? Você fez um planejamento em cima disso? Na verdade, a gente faz um planejamento diário, né? Todos os dias, quando eu me acordo, eu busco uma orientação em Deus daquilo que eu devo proceder no dia a dia. E na medida que você vai andando, você vai
buscando mais orientações. E na nossa casa não foi diferente, a gente se preocupou, por exemplo, os meus pais são mais idosos, eu me preocupei em isolá-los, deixá-los numa situação mais de conforto para esperar um pouco essa pandemia, mas nada assim que a gente se assustasse com essa pandemia, porque aí já é questão de fé, já não é nem questão de ideologia, não é questão de órgãos estaduais, municipais, de saúde, é questão de fé. Nós acreditamos no cuidado de Deus, acreditamos na vontade de Deus e isso que tem prevalecido nas nossas vidas. Ontem mesmo eu estive conversando, nós fizemos uma reunião na nossa empresa com as áreas lá de administrativo, financeiro, e foi uma reunião assim onde que foi muito aproveitosa, porque no trajeto de ir da minha casa até a empresa, eu tenho um costume que já vem de anos, de ir pregando. Eu me lembro que uma vez eu fui viajar para Passos, dá mais ou menos uns 400 quilômetros, e eu preguei de Belo Horizonte a Passos para mim mesmo. E se tivesse alguém vendo no trajeto, falava, esse cara tá doido. Interessante. Era falando em língua, era louvando. E eu fui pregando ontem de Belo Horizonte até Lagoa Santa. E o interessante é que quando nós iniciamos a reunião, tudo que foi se falado ali, tudo que iria se falar, era exatamente o que eu estava pregando. E a minha pregação foi baseada na parte empresarial, porque a gente quando senta, por exemplo, com a parte financeira, com os contadores, com os diretores de instituições que cuidam da parte financeira, é notório que muitos, e talvez a grande maioria deles, se baseiam em planilhas, se baseiam em números. E aí, discutindo com o meu administrativo, eu perguntei, eles estão certos? E a resposta foi, claro que estão. E aí eu perguntei, agora existem empresários, assim como existem pastores, que não vão se basear em gráficos, em números, eles vão se basear na vontade expressa de Deus para a vida dele, determinado para a vida dele. E assim como tem empresário, assim como eu, a minha empresa, a empresa que o Senhor me permitiu administrar, corrigindo, ela não é baseada em gráficos e em números. A gente vive pela promessa, pela vontade de Deus, e isso tem feito a diferença na empresa, sabe? Eu não olho para os gráficos e para os números, se estão subindo, se estão descendo, é lógico que tem um departamento na empresa, exato. Tem um departamento na empresa que cuida disso. Mas isso não é o principal fato, porque se nós olharmos somente os gráficos, qual seria a nossa atitude? Demitir. Porque se você tem uma empresa e em um determinado momento da gestão dessa empresa, ela começa a dar prejuízo, principalmente por causa de um evento fora que você não tem controle sobre ele, como é essa pandemia, então um empresário que tem a empresa apenas como a função de ser empresário e de gerar rendimento para essa empresa, ele demitiria. A nossa empresa ela tem algumas características que quando foi fundada foi uma das coisas, nas primícias que nós queríamos implantar nela. Uma das primícias é que ela seria uma empresa missionária, que a gente, através dessa empresa, a gente abençoaria pessoas, a gente abençoaria lares, a gente abençoaria missões, a gente faria com que o nome do Senhor... projeto missionário, né? Projeto missionário. Hoje você tem quantos colaboradores na sua empresa? Hoje, direto, nós temos 37, indiretos nós chegamos na faixa de 30 a 40. Então, você tem um grupo de 70 pessoas. Aproximadamente. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu creio que tudo vai passar. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Está lá em Eclesiastes. Decorreu em você algum momento de você ficar assim, inseguro, gerar um pânico em você com toda essa situação do Brasil? Nunca. Não. Durante 26 anos, nunca tive pânico. Tive alguns momentos de incertezas, alguns momentos de declínio, mas pânico nunca, porque quando vem a tribulação, a gente se apega no Senhor, se apega na palavra, nas promessas e vai vivendo essas promessas. É lógico que no trajeto até chegar agora em 26 anos, a gente vai aprendendo, né?
Então é lógico que no início a gente às vezes ficava com medo, às vezes a gente ficava como Tomé, né? Esperava acontecer para crer. Para crer, A gente foi acostumando a depender de Deus. E nesse costume de depender de Deus, a gente foi se fortalecendo nele. E entendendo que há tempo para tudo. E se o Senhor permitiu que nós tivéssemos a empresa, Ele também vai permitir que nós cresçamos. Se nós tivermos que parar, estagnar durante um momento, vai ser a vontade dEle. Então, eu costumo dizer que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Só que nós entendemos, o que eu entendo quando eu falo que é bom, perfeito e agradável? Eu entendo que é só coisa boa, né? Porque nós estamos preparados. Poxa, se é bom, se é perfeito, se é agradável, só pode ser coisa boa. E nem sempre é. Nem sempre, é verdade. Às vezes vão ser coisas ruins, mas que vai colaborar para que lá na frente seja bom, perfeito e agradável. É a correção de Deus, é o cuidado de Deus com nós. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Então eu falo muito isso, quando eu estou sendo corrigido por Deus, é o momento de mais alegria minha, porque é ali que eu vejo com determinação o amor de Deus. Porque Ele promete que só vai corrigir quem Ele ama. Se Ele está me corrigindo, é um sinal claro e óbvio de que Ele me ama. Isso então, é verdade, isso acontece. Eu me alegro e eu sei que tem algumas coisas que eu falo para o meu grupo lá. Todas as vezes que se levantar uma dificuldade, um obstáculo, é porque lá na frente tem algo que é muito maior e que a única forma que tem de nós não enxergarmos o outro lado é o obstáculo. Porque a função do diabo é colocar os obstáculos para eu não enxergar a promessa de Deus do outro lado do obstáculo. E eu costumo dizer que quanto maior é o obstáculo, maior vai ser a vitória. Então, o que é que nós precisamos fazer? Vencer os obstáculos. Vencer os obstáculos. E é isso que a gente tem tentado fazer lá na empresa. Muito interessante esse testemunho seu, porque hoje, nesse mundo que nós vivemos, né, nós como homem, como empresário, como pai de família, nós precisamos, de fato, da direção de Deus para a nossa vida, né? Claro. Ouvir a voz de Deus, até para a gente colocar não só dentro do nosso lar, mas dentro da nossa empresa, como você está falando isso aí, né? Você que é um homem dessa área, você convive com muitas pessoas, empresários, com muito contexto. Claro. Dentro do seu testemunho que você está falando até agora, você pode transmitir para eles uma certa segurança quando a gente tem Deus na nossa empresa, no nosso coração? Você conseguiu fazer isso? Você sentiu por parte deles medo, temor, alguma coisa? Não somente com empresários, mas principalmente, porque como eu trabalho no ramo imobiliário, o que a gente tem percebido? Que as pessoas vão ao encontro da imobiliária para fazer negócios dos patrimônios deles, baseado naquilo que eles estão vivendo num determinado momento. Então, às vezes, o cara quer jogar fora aquilo que, às vezes, Deus deu para ele, aquilo que ele lutou anos para adquirir, e ele vai ali com o objetivo, por quê? Porque o medo tomou conta dele, a dificuldade tomou conta dele, o desespero tomou conta dele, e ele vai ali com essa expectativa. E tem uma funcionária minha que até fala que, às vezes, eu fico julgando contra a empresa, porque o cara chega lá para negociar e eu trago ele para o mundo espiritual e começo a trabalhar na vida dele. É lógico que isso é uma orientação que o Espírito Santo me dá na hora. E já teve vários negócios que a gente estava na mesa discutindo para fazer o negócio e eu interrompi o negócio e falei, olha, Deus não te mandou aqui para a gente fazer negócio, Deus te mandou aqui porque Ele quer te mostrar um caminho, te mostrar uma saída, determinar para você um escape nessa situação que você está vivendo e você não precisa de fazer isso. Isso vai ser muito pior para você do que você obedecer e ouvir a voz de Deus. Então vamos encerrar a conversa do negócio e vamos partir porque é mais importante para a tua vida. Que coisa. Porque eu nunca vi ninguém levar dinheiro no caixão, né? A gente leva a promessa no caixão, a salvação no caixão, deixa herança para os nossos filhos, a herança bendita, né? Como o salmista Davi diz, que a nossa descendência não mendigar o pão, isso é uma herança que a gente está deixando para os nossos filhos. E então, nós precisamos ter essa esperança, né? Nós temos que acreditar em algo. Nós precisamos. Dentro de todo esse contexto, essas medidas que aconteceram do governo, de redução de jornada de trabalho, esse abono que está dando, como é que você vê isso? Você acha que isso deu para fazer um equilíbrio na economia, para as coisas não se parar de vez por todas? Eu acho que
Isso é ponto de vista, né? Na verdade, às Certo. vezes as pessoas vão pegar aquilo que a gente fala e achar que a gente é o dono da verdade. Isso é ponto de vista. Cada um tem o seu ponto de vista e eu respeito todos os pontos de vista. Eu sou a favor daquele que ficou em casa, daquele que se protegeu e que abriu mão de trabalhar e de trazer o sustento para a tua casa, assim como eu também sou a favor daquele que não teve alternativa e foi ao mercado de trabalho e continuou trabalhando, lógico, se protegendo, tomando todos os cuidados, mas que ele optou por fazer isso. Eu não vou condenar nem um lado nem o outro. Perfeito. Porque eu também acredito que isso é questão de fé. A Bíblia diz que o Senhor contou os nossos dias na terra. Isso eu falo para quem crê em Cristo. Quem não crê em Cristo não vai conseguir viver o que está nas promessas da palavra do Senhor. Existe uma diferença. Quando o homem fala das promessas de Deus, da vontade de Deus, do cuidado de Deus, é para aquele que crê e para aquele que vive. Então eu creio, por exemplo, na pandemia, pastor, que se eu ou a minha descendência for infectado por esse vírus e morrer, que foi a vontade de Deus, porque Ele tem controle sobre a minha vida. O meu papel é me cuidar. Se proteger. Me proteger. Agora, se porventura isso ocorrer, foi a vontade do Pai. E também pode acontecer de pegar e ficar curado. Pode acontecer de não pegar, de ser assintomático. Então eu não posso basear, eu costumo dizer que eu não posso basear a minha vida nas circunstâncias. As circunstâncias, ela não vai ser o propósito. A circunstância é uma circunstância, é um momento. O propósito é diferente, o nosso propósito é outro. É fazer a vontade de Deus. Então, se Deus guarda, Deus cuida, né? A Bíblia é repleta desse cuidado de Deus. Se você pegar os hebreus quando estavam saindo do Egito, a praga pegava todo mundo, não pegava eles. Isso prova que Deus cuida deles. Mas é Eu vejo o seguinte, nós não podemos fugir da realidade, né? Existe, está esse processo do coronavírus, da Covid-19, um vírus que veio mundialmente, nós estamos no Brasil, nosso país estava indo bem, de repente deu essa estagnada. Nós não precisamos ficar, porque tem pessoas que estão vivendo com pânico. Eu não vejo razão para isso. Você vê, Alisson, com esse motivo disso, o cara ficar em pânico, com medo, não vai... Eu creio num Deus que pode todas as coisas, como você tem dito. Como é que você avalia esse ponto? É justamente isso, assim, qual que é a função do diabo? Roubar, matar e destruir. Qual que é a função de Deus? Nos guardar, nos livrar, nos proteger, edificar as nossas vidas, consolar nossas vidas, nos exortar. Essa é a função que Deus trabalha em nós e a função do diabo é trazer medo, trazer pânico, trazer desespero. Quando nós nos baseamos na promessa de Deus, na vontade de Deus, no cuidado de Deus, o próprio Deus nos orienta. Se eu estou no momento de risco, o que Deus faz? Deus me manda resguardar, me manda cuidar. Quando eu busco a vontade de Deus, Ele me dá direcionamento onde eu devo ir, de que forma que eu devo agir. Esse é o relacionamento de um homem com Deus, perfeito, quando ele quer ter intimidade com Deus. Então é isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que 1000 vão cair do meu lado, 10.000 vão cair à minha direita e eu não vou ser atingido, porque ao meu respeito o Senhor dará ordem aos anjos para me livrar e me guardar. Eu, como cristão, eu tenho que acreditar nessa promessa. Eu tenho que obedecer essa promessa, fazer a vontade do Pai. E não me... Por que eu vou criar pânico se... Vamos trazer para a matemática. Nós temos aqui 10.000 à minha direita. Quer dizer, com mais 10.001. Vai morrer 10.000 e eu não. Porque Deus vai dar ordem ao meu respeito. Por que não acreditar nessa promessa se ela está na palavra? 1000 cairão ao meu lado, 10.000. Então são 11.001 pessoas. Nós temos aqui apropriar disso, né? Apropriar, trazer isso como realidade. A palavra não diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Olha, Deus não fala que Ele vai mandar um anjo, não. Deus não fala que vai derramar bênção sobre as nossas vidas, não. Deus fala que o próprio Deus desceria na terra e sararia ela. O que precisa para Deus fazer isso? Só o povo se levantar, se humilhar, orar, buscar a face dele. Ele vai fazer isso, porque essa é a promessa dele. Se eu acredito nele, eu tenho que acreditar na promessa dele. Então eu estou fazendo o meu papel. Eu estou orando, eu estou buscando.
É o papel crendo, nosso, né? E crendo de fazer. Que a vontade dele é vir sarar a terra. Eu tenho certeza que lá na sua empresa, você como um homem de Deus, como um empresário, como um pai, e eu tenho essa convicção de tudo que nós falamos até agora, que você chegando na sua empresa, eu tenho certeza que você faz uma oração com seus funcionários. Todos. O que você recomenda para o empresário que está nos assistindo nesse momento? O que isso traz para você de algo importante na vida de cada um lá? Eu acho que o fundamental, a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E todas as outras coisas vão ser nos acrescentadas. Isso é uma promessa, pastor, que Deus fez. Que se eu buscar em primeiro lugar o reino dele, ele vai colocar tudo em ordem. Então, como que eu busco o reino de Deus? Às vezes as pessoas acham que buscar o reino de Deus é só fazer caridade. Buscar o reino de Deus é buscar intimidade com Deus. Correto. É buscar estar na presença de Deus e obedecendo Ele a todo o momento. Criteriosamente em tudo que Ele te pedir. É lógico que muitas vezes a gente vai falhar nessa função. Mas o próprio Deus diz, a palavra dele diz que Ele esquadria o nosso coração. Então Ele conhece. Às vezes até quando nós erramos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós erramos ou por falta de sabedoria, ou por falta de entendimento e não por maldade. Então Ele vai nos corrigindo e nós estamos numa lição de vida. Ninguém nasce empresário, né, pastor? Ninguém nasce. A pessoa vai aprendendo, subindo vai estudando, degrau por degrau, né? Vai estudando, vai se aprimorando. E essa foi a discussão que eu tive com o meu pessoal ontem. Vão ter dois, eu classifiquei, é lógico que eu acho que vão ter outros tipos, mas na discussão eu classifiquei dois tipos de empresário. Os que vão viver pela fé, assim como pastores, e os que vão viver de acordo com os gráficos, assim como pastores. Então, eu escolhi que a empresa que o Senhor me deu para tocar viveria pela fé. E eu não vou usar gráficos, eu vou usar fé, porque eu sei que o sustento vem dele, que a vontade vem dele. A minha parte é fazer com que o nome dele seja glorificado ali. Eu falei um dia para o empresário o seguinte: cara, se a tua empresa crescer e passar por essa pandemia, tudo certinho, sem nenhum tipo de problema, de quem que vai ser a honra? Ah, vai ser sua, porque você colocou tudo no jeito, você obedeceu as planilhas, obedeceu tudo que o governo te pedia, obedeceu tudo que a televisão falava, os jornais falavam, foi lá nos bancos, fez todos os normativos, e aí quando acabar e passar e a tua empresa estiver estabilizada, as pessoas vão falar assim: você foi um gênio. O nome de Deus foi glorificado aí? Não. Agora, quando você coloca tudo na dependência de Deus, não vou mandar ninguém embora, a não ser que Deus me ordene a fazer isso. Eu não vou tomar nenhum outro tipo de atitude, a não ser que Deus faça isso. E isso vai para os quatro cantos da empresa. As pessoas sabem lá que é assim. Se vai dar certo, se vai dar errado. Se der certo, foi Deus que fez. Se der, eu falo lá na empresa. Se alguma coisa na empresa der certo, pode ter absoluta convicção, foi Deus. Se der errado, pode ter absoluta convicção, fui eu. Porque Deus nunca erra. Ele é perfeito, Ele né? é perfeito. Então, Ele quer o melhor para todos nós. Então, nós sofremos mais quando Sim. nós queremos viver numa empresa pela fé. Nós sofremos mais, mas o que eu vejo nesse tipo de sofrimento? Eu consigo enxergar em tudo a mão de Deus fazendo. Porque quando é algo que você não tem capacidade de fazer, você precisa de um milagre para acontecer, e você vê o milagre, você não tem dúvida, Deus fez o milagre. Quando você vai para as planilhas, você fala assim: tá vendo, eu devia ter feito desse jeito. Quando você vai para o milagre, tá vendo, só Deus podia fazer assim. Não tem coisa melhor quando nós podemos apresentar tudo diante de Deus, né? E ter uma vida transparente. Tem momentos na vida, né, Alisson, que a gente... Tem dia que a gente está com dor de cabeça, tem dia que a gente está aborrecido, tem dia que a gente está entristecido. O mundo é um ciclo, mas nós não podemos ficar parados. Claro. Não é verdade? Nós temos que sair desse contexto, levantar, pedir a Deus bênção e agradecer. Eu vejo que você, como um homem de Deus, como empresário, você tem isso na sua vida, né? Claro. Eu tenho uma frase que eu falo para todos os meus colaboradores lá. Eu chego, às vezes, eu falo assim: ó, não frouxa não. Mas eu também falo para eles: vocês todos aí podem frouxar, mas eu não posso. Então, assim, quando eu tô... Sabe quando você está naquele limite que não vai dar mais?
vou para o meu secreto lá, meu esconderijo. Vou lá falar com o Altíssimo e pedir a Ele força. Porque só com a força dele, com a vontade dele, é que a gente vai vencer. Olha, nós tivemos aqui uma entrevista maravilhosa com o Alisson. Eu já te conheço há algum tempo, cada dia mais a gente vai se aproximando, Verdade. surpreendendo com a sua palavra. Que você continue nesse contexto de vida, porque esse é o caminho que nós temos que fazer, né? Amém. Eu quero lembrar você que nós temos reuniões toda segunda-feira, às 19h30, do profissional liberal, do empreendedor, aqui na Igreja Batista Zé de Sema. Você é o nosso convidado para estar aqui. E eu quero aproveitar o momento também disso aqui. Nós temos uns livros aqui maravilhosos. Pastor Jorge Linhares, Águia e Galinha, um livro sobre pecado, esse livro interessante. Um livro no momento que tem acontecido muito sobre depressão, né? Como que as pessoas têm vivido um momento depressivo. Você pode ligar aqui para a editora Getsemane, no telefone 3491-2266. Disciplina. Como nós precisamos viver uma vida de disciplina. Olha que legal. Disciplina na igreja, no ministério, na família, no trabalho. É tudo isso que nós estamos falando aqui. E o pastor Jorge está aqui todos os domingos, às 10 horas, às 17h30, toda terça-feira, no culto das 19 horas. Nós estamos obedecendo todas as normas do Ministério de Saúde, da OMS, usando máscara, nós estávamos com máscara, tiramos para a entrevista, mantemos o distanciamento, o álcool gel. E eu aproveito a oportunidade que, pela graça de Deus, é o terceiro livro que eu estou fazendo, com a orientação e a bênção do nosso pastor Jorge, os efeitos e a consequência da desobediência. Você pode ligar aqui também para a editora Getsemane, 3491-2266 e adquirir o seu livro. Olha que livro legal esse aqui. Esse livro aqui é fantástico. Ansiedade, angústia e medo. Talvez esse é o momento que nós vivemos, mas Deus está dizendo para você que nós podemos fazer. E nós temos reuniões toda semana. A igreja está funcionando todos os dias, das 8 às 22 horas, para oração. Nós temos culto na segunda, reunião dos empresários, terça-feira o culto da vitória. Quarta-feira nós temos o culto da família, com o pastor Daniel, quinta-feira o estudo da palavra, sexta-feira o culto de libertação com o pastor Luiz, sábado o culto da juventude, um culto maravilhoso com o pastor Tiago Linhares, tem sido uma bênção. Você é nosso convidado, está aqui. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, que o Senhor te abençoe, te dê graça e lembramos que a nossa esperança está em Jesus. Forte abraço, fica com Deus. Gostaria de apresentar esse livro, um livraço, um livro que pode ajudar você a desfrutar de muitas promessas de Deus, os efeitos e as consequências da desobediência. Você vai crescer porque esse livro, Deus deu a graça ao pastor Kleber Agapito de preparar e colocar de uma forma prática lições maravilhosas que edificarão sua vida. A obediência deve ser um princípio de vida. Onde começa a obediência, os efeitos da desobediência, abandonando a desobediência e aprendendo com Davi sobre a obediência. Você vai ser edificado. Ligue agora, editora Getsemane, 3491-2266. 31 é o código de Belo Horizonte. Os efeitos e as consequências da desobediência. Kleber Agapito, editora Getsemane, Belo Horizonte.